Muito bem, crianças, voltamos então e agora estudaremos língua portuguesa. A apostila é o volume 4, o capítulo 11, Ensena Contos Clássicos. Neste capítulo você vai ler uma peça teatral e estudar os elementos que a compõem. Roda de conversa. Com os colegas, responda oralmente as questões a seguir. Registrem as questões como é nosso combinado. Você já assistiu alguma peça de teatro? Lembra o nome da peça? Qual era o assunto principal da peça? Caso não tenha assistido nenhuma peça de teatro, você já ouviu falar de alguma? Na cidade onde você mora tem teatro? Se tem, qual é o nome? Você sabe como são ensinados os textos teatrais? Alguma vez você já brincou de fazer teatro? Quando? Como foi a brincadeira? Então, estas são respostas pessoais que devem ser registradas no início da apostila de vocês, como todo capítulo a gente faz. Você sabe quando surgiu o teatro? Em duplas, façam uma pesquisa para descobrir como, quando e onde surgiu o teatro e depois apresentem o resultado aos colegas. Então, pesquisem na internet para saber quando, onde surgiu o primeiro teatro. Teatro é um local construído para a ação dramática representada por atores a um público. Para que uma peça seja apresentada, é necessário o trabalho de diferentes profissionais. Você sabe qual é a função de cada um dos profissionais a seguir? Aguarde a orientação do professor. Equipe dramática é o ator ou o intérprete, cenógrafo, diretor, dramaturgo, elenco, figurante, figurista, iluminador, ponto, produtor, entre outros. Você sabe o que cada um deles faz em uma peça de teatro? E aí temos depois a equipe técnica. É a camareira, o carpinteiro, cenotécnico, contra-regra, divulgador, eletricista, maquiador, maquinista, operador de som, operador de luz, produtor executivo, produtor gráfico, entre outros. Viram? Quantos profissionais são necessários para nós assistirmos a uma peça teatral, não é mesmo? Prosseguindo, nós chegamos então na leitura entrou na roda. Matéria de jornal. Leia silenciosamente o texto a seguir e aguarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta. Então, nós vamos ler juntos e depois vocês vão ler silenciosamente, como nós temos feito desde o início dos estudos pela plataforma online. Confira 5 peças inspiradas em clássicos infantis para se divertir com as crianças. De São Paulo, 14/11/2017, às 8 horas. Não é somente do público adulto que vive em os teatros de São Paulo. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. Mas muitos grupos preferem apostar em clássicos atemporais, como Os Três Porquinhos, dando uma roupagem à história já conhecida. Dando nova roupagem à história já conhecida. Confira 5 peças em cartaz que são inspiradas em sucessos da literatura infantil. Alice no País das Maravilhas, na versão da companhia Le Plantemur, a protagonista do clássico de Lewis Carroll, 1982 a 1898, é uma menina que mora em uma grande metrópole. Como nem sempre consegue companhia para suas brincadeiras, ela decide usar a imaginação.
Teatro em Folha. Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. A peça narra a história de Peter Pan, o menino que não queria crescer, do clássico escrito por J.M. Barrie. Quando ele conhece os irmãos Wendy, João e Miguel, os leva para a Terra do Nunca, onde eles precisam enfrentar o terrível Capitão Gancho. O Rouxinol e o Imperador Chinês. Comemora 18 anos com essa adaptação com os bonecos da fábula do dinamarquês Hans Christian Andersen. Na peça, o imperador da China descobre um Rouxinol que canta de forma encantadora e o convida para morar em seu palácio. O homem e o animal se tornam bons amigos até que o imperador é presenteado com uma ave mecânica. Os Saltimbancos, inspirada em Os Músicos de Bremen, dos irmãos Grimm, a peça narra a história de um jumento, um cachorro, uma galinha e uma gata, que, por causa dos maus tratos de seus donos, fogem de casa. Junto eles formam um grupo musical e rumam para a cidade. Também está em cartaz em São Paulo, né? Então aqui estão no Teatro Escobar, né? O endereço, tem o valor dos ingressos, tudo aqui embaixo. E os Três Porquinhos, para comemorar seus 25 anos, a companhia Le Plan du Jour leva de volta aos palcos a montagem inspirada no clássico conto infantil. Na trama, 2 açougueiros têm um estabelecimento onde se vende apenas carnes inusitadas, como de óculos, de bicicleta e de banana. Quando um cliente pede carne de porco, a dupla resolve invadir a fábula, Os Três Porquinhos. Então é uma nova roupagem da história Os Três Porquinhos. Leia os títulos do texto, o título do texto e assinale a que público ele está se dirigindo. Confira 5 peças inspiradas em clássicos infantil para se divertir com as crianças. Este título está se referindo aos adultos ou ao público juvenil? Ao público adulto ou ao público juvenil? Olha só, confira 5 peças inspiradas em clássicos infantil para se divertir com as crianças. Então está relacionado, está dirigido ao público adulto, ao pessoal adulto. Venha, pai e mãe, traz seu filho para assistir, não é o público juvenil, né? Não é para os jovens. Sobre o texto, responda às questões a seguir. Assinale X na alternativa que apresenta a finalidade desse texto. Divulgar peças de teatros dirigidas ao público infantil, divulgar peças de teatros dirigidas ao público adulto. Sim, divulgar peças de teatros dirigidas ao público infantil. Localize no texto e escreva aqui quantas peças estão sendo divulgadas e em que elas foram inspiradas. Então, né, gente, são 5 peças. Já está dizendo aqui, ó, 5 peças inspiradas em clássicos infantis. Tá bem fácil de fazer as respostas da página 21. Escreva o nome das peças inspiradas em clássicos infantis. Então, gente, vocês vão voltar ao texto. Cada um tem, olha só, todos eles têm os títulos. Vejam bem, Alice nos Países das Maravilhas, Peter Pan, Sininho na Terra do Nunca. Esses são os títulos das peças que vocês vão listar no início da página 22, certo? Letra D. Qual ou quais dessas histórias você conhece? Escreva aqui. Então, aqui a resposta é pessoal, aquela que você conhece, que você já leu, vai escrever aqui. Leia e observe as palavras e expressões destacadas no trecho sublinhado. Não é somente do público adulto que vive em os teatros de São Paulo. A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. Mas muitos grupos preferem apostar em clássicos atemporais, como Os Três Porquinhos, dando nova roupagem à história já conhecida. Então, a parte que está destacada, sublinhada é
A cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para os pequenos. E depois clássicos atemporais. Então é aí que vocês vão observar com cuidado, né, gente? O que está destacado e sublinhado. A que lugar a palavra onde se refere? A cidade de São Paulo ou as casas de programação infantil? Vejam bem, não é somente ao público adulto que vive nos teatros de São Paulo. A cidade está repleta de casas com programação infantil. Onde? Nas casas. Tá? Então, casas com programação infantil. A quem a expressão os pequenos está se referindo? Escreva o trecho sublinhado substituindo. Então, a cidade está repleta de casas com programação infantil, onde companhias apresentam textos originais criados especialmente para as crianças. Vamos substituir a palavra pequenos por quem ela se refere. Você sabe o significado da expressão clássico-atemporais? Ouça atentamente a explicação do professor e depois registre a sua resposta usando suas palavras. Então, gente, clássico atemporal, vamos explicar o que é. Clássicos de muito tempo atrás, clássicos tradicionais, histórias tradicionais. Clássico atemporais são histórias infantis passadas, contadas de geração para geração. Histórias antigas que são sempre retornadas, que fazem parte da nossa cultura. Escrevam com as palavras de vocês. Clássicos atemporais são histórias infantis contadas de pai para filho, de geração para geração, que sobrevivem ao tempo, por isso são atemporais. Consulte a referência do texto, assinale-a e, então, assinale X na alternativa correta. Então, você vai consultar a referência do texto que está aqui em cima e analisar ela. Olha só, a referência está aqui. Confira 5 peças inspiradas em clássicos infantis para se divertir com as crianças. Folha de São Paulo, 14 de novembro de 2017, disponível neste site aqui, né? E acesso em 11 de dezembro de 2018. Analise com calma e depois venha aqui para fazer a resposta. A apresentação das peças ainda vai ocorrer? A apresentação das peças está acontecendo? A apresentação das peças já aconteceu? Vejam bem, se isso aqui foi consultado em 2018, mas esta programação foi disponibilizada no site em 2017, então as apresentações já aconteceram, né? As peças já ocorreu, a apresentação das peças aconteceu no ano de 2017 e nós estamos consultando aquelas informações lá no ano de 2018. Bons estudos e até mais com a próxima videoaula.